Revelado, a implore da CEO que não podia andar transformou a vida do pai solteiro em 30 dias. Gabriel acordou antes do sol raiar como todos os dias. O cheiro de café recém-passado pela manhã invadia seu pequeno apartamento, onde a luz ainda tímida dançava nas paredes. Ele olhou para Léo, seu filho de apenas 6 anos, dormindo tranquilamente. O menino era tudo para ele, a razão de levantar a cada dia e enfrentar suas batalhas. Como pai solteiro, Gabriel era faxineiro em um elegante prédio corporativo em São Paulo. A cada varrida, a cada pano usado para tirar o pó, ele sonhava com uma vida melhor para Léo, longe das privações que sempre o acompanharam. Às vezes, durante suas limpezas, Gabriel via os funcionários da startup de tecnologia. Eles eram jovens, cheios de energia e sucesso, em contraste com a sua realidade de luta constante. Mas o brilho daquele mundo era apenas um sonho distante. Até que um dia, Alice, a CEO da empresa que também enfrentava suas próprias dificuldades, adentrou o escritório. Ela era uma mulher forte e decidida, mas sua cadeira de rodas lembrava a todos que a vida lhe impôs desafios. Ao notar Gabriel brincando com Léo, um misto de curiosidade e empatia tomou conta dela. "Oi, tudo bem? Seu filho parece estar se divertindo", disse Alice com um sorriso acolhedor. O coração de Gabriel disparou. Ele se sentia um intruso em meio àquela atmosfera de sucesso e riqueza. Mas com Alice algo diferente aconteceu. Ao conversarem, ela percebeu a força e a fragilidade que coexistiam em Gabriel e viu um potencial ali que não podia ser ignorado. Alice decidiu criar um programa de mentoria, um projeto para ajudar talentos escondidos como Gabriel a alcançarem seu verdadeiro potencial. Ela o convidou para participar, e embora a ideia o fascinasse, a insegurança se estabeleceu em seu coração. "Eu sou só um faxineiro. O que posso fazer em meio a essas mentes brilhantes?", pensou Gabriel, mas algo dentro dele queria muito acreditar. As semanas passaram, e a rotina se tornou um campo de batalha. Os cursos eram intensos, e sempre que o cansaço batia, Gabriel olhava para a foto de Léo na mesinha de cabeceira. O sorriso do menino o fazia obedecer àquela luz no fim do túnel. Mas no fundo, a dúvida persistia. Será que estava mesmo pronto para essa nova vida? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No último dia do programa, as coisas mudaram mais uma vez. Gabriel recebeu uma proposta de emprego que poderia ajudá-lo a garantir uma vida mais confortável para Léo, mas significava se afastar de Alice e desse novo mundo que vinha descobrindo ao lado dela. Ele ficou paralisado, sentindo o peso da decisão que tinha nas mãos. Seria este um novo começo ou apenas uma chance perdida? A dúvida o consumia e as perguntas gritavam em sua mente. O que realmente importava? O futuro seguro de seu filho ou o sonho que estava começando a florescer em seu coração? Gabriel tinha uma escolha a fazer. O tempo parecia parar enquanto ele pensava na proposta de emprego. Era uma oportunidade valiosa, mas o custo poderia ser mais do que apenas um novo trabalho. Ele sentiu um nó na garganta ao imaginar como seria deixar para trás a conexão que tinha criado com Alice e sua equipe. Aqueles encontros nos quais ele se sentia parte de algo maior, de um encontro de sonhos e aspirações, ressoavam em sua mente. A ideia de optar pelo novo emprego o afastava dessa experiência transformadora.
Naquela noite, ao olhar para Léo que dormia, Gabriel não conseguia evitar que suas lágrimas brotassem. O pequeno, tão inocente, sonhando com mundos mágicos e aventuras fantásticas, era tudo que ele queria proteger. O que era melhor para seu filho? Um lar seguro, com comida na mesa, ou a chance de um futuro onde ambos poderiam brilhar? Gabriel sentia que não podia escolher errado, mas a dúvida o sutilmente corroía. O telefone tocou no meio da noite e despertou Gabriel. Era Alice, sua voz suave, mas urgente, como se algo estivesse mudado. Gabriel, você está bem? Eu senti que precisava falar com você. A preocupação em sua voz foi uma luz em meio à escuridão que o envolvia. Eles conversaram sobre a proposta, e Alice, com sua sabedoria, fez perguntas que ele nunca tinha considerado. E se você pudesse ter os dois? Ela perguntou, como se tivesse lido a mente dele. E se essa proposta de emprego fosse apenas uma parte da sua história e não o final dela? A maneira como Alice falava parecia mágica. Ela tinha o talento de ver além do que era visível, de enxergar potenciais que Gabriel mesmo não conseguia imaginar. A ideia de manter as duas oportunidades, de seguir sua paixão e ainda garantir um futuro estável para Léo, parecia um caminho desafiador, mas não impossível. Ele não queria se privar da chance de se tornar alguém diferente, de crescer e aprender, não apenas como pai, mas como homem. A conversa o deixou energizado, inspirando um novo sentimento dentro dele. Ao amanhecer, ao fazer uma vassourada ou outra na sala de um cliente, ele respirou fundo e decidiu que se não tentasse agora, poderia se arrepender por toda a vida. Afinal, como ele poderia ensinar a Léo a lutar pelos seus sonhos se ele mesmo tivesse medo de arriscar? Com o coração batendo forte e uma ideia brilhante em mente, Gabriel começou a colocar um plano em ação. Ele falaria com Alice sobre um novo projeto que poderia unir seu futuro emprego e sua mentoria. Eles poderiam criar algo que ajudasse a comunidade. Um programa que refletisse a força interior que ambos possuíam, mesmo diante das adversidades. Mas antes que pudesse fazer isso, algo inesperado aconteceu. Léo apareceu com os olhos arregalados, segurando em suas mãos um papel amassado. Papai, o que é isso? Ele perguntou com a voz pequena e cheia de expectativa. Gabriel pegou o papel e viu que era um desenho, uma representação do que Léo acreditava que seu pai poderia ser. Instantaneamente, as palavras do menino invadiram seu coração e o lembraram do porquê estava lutando. O desenho, repleto de cores vivas e um pai super-herói, era o combustível que ele precisava. Mas assim que pensou em como a vida poderia mudar, um telefone tocou. Ao atender, ouviu a mensagem que poderia mudar tudo novamente. Será que essa nova chamada era outra chance ou um desafio maior? A incerteza pairava no ar, e Gabriel sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Era hora de descobrir. Gabriel respirou fundo antes de atender o telefone, sentindo a conexão com cada batida do seu coração. Do outro lado, a voz de um executivo da empresa onde havia se candidatado ressoou, clara e firme. Gabriel, temos uma excelente notícia. Você foi selecionado para a vaga. Mas antes de celebrarmos, preciso falar sobre um detalhe importante. As palavras flutuavam no ar, mas a mente de Gabriel parecia pescar cada sílaba. Nunca em seus sonhos mais loucos ele imaginou que chegaria tão longe. O que parecia ser apenas o toque do destino, agora se transformava em um caminho repleto de possibilidades. Mas conforme a conversa continuava, a ansiedade tomava conta dele. Havia mais do que uma simples proposta à frente. Gostaríamos que você se envolvesse em um projeto específico, o executivo explicou. Um programa de mentoria para jovens talentos, inspirado em histórias de superação. Acreditamos que sua experiência no que faz pode trazer uma perspectiva valiosa. Assim, você teria a chance de trabalhar ao lado de Alice.
O coração de Gabriel parou por um instante. Alice, sua guiadora, a mulher que o tinha inspirado a sonhar grande. A tensão misturava-se com a excitação. Essa era a junção perfeita entre suas duas paixões. O desejo de crescer na carreira e a vocação para impactar vidas. Ele poderia começar a ensinar, a compartilhar suas experiências e, junto com Alice, construir algo maravilhoso. "Qual é o problema?" perguntou Gabriel, a voz tremendo de expectativa. "Bem, existe um prazo apertado para essa tarefa. O projeto deve ser entregue em 30 dias e precisamos de alguém que esteja completamente comprometido. Além disso, o trabalho é intenso e exigirá mobilidade. Você terá que estar em diversos locais diferentes, e isso poderá impactar sua rotina com seu filho." As palavras acertaram Gabriel como um golpe. O sorriso que surgira em seu rosto agora se desvanecia lentamente, dando espaço para a realidade pesando em seus ombros. A imagem de Léo, dormindo tranquilamente na cama, penetrou em sua mente. Como ele poderia estar presente na vida do menino, garantindo momentos especiais e, ao mesmo tempo, manter-se verdadeiramente envolvido nesse novo desafio? Naquele segundo, a incerteza se transformou em angústia. Sair em busca de seu sonho poderia significar sacrificar os preciosos momentos que tinha com Léo. Os medos e inseguranças voltaram a martelar em sua cabeça. Era um dilema que o atacava com força. Abraçar a oportunidade de mutação e sucesso ou se apegar à segurança de ser um pai presente. Gabriel fechou os olhos e deixou as incertezas flutuarem no silêncio da sala. Viu Léo novamente. Seu sorriso radiante e a forma como o pequeno o observava, com olhos cheios de admiração. Seria assim que ele queria mostrar sua força ao filho, arriscando para conquistar seus próprios sonhos? Eu preciso pensar um pouco, disse finalmente, com a voz carregada de emoção. Após desligar o telefone, ele respirou fundo e virou-se para o desenho que Léo fizera. O pai super-herói que o pequeno imaginava era mais do que uma figura rubra e imponente. Era a própria realização de que todos têm o poder de sonhar e lutar pelas suas ambições. O coração de Gabriel estava dividido. Levou alguns minutos para que uma nova ideia surgisse em sua mente. Se ele conseguisse envolver Léo nesse novo projeto, mostrar ao menino o valor do trabalho em equipe, não era apenas sobre ele, mas sobre os dois construindo um futuro juntos. Com essa ideia pulsando em seu coração, Gabriel pegou papel e caneta. Ele precisava entrar em contato com Alice. Era hora de discutir não apenas o projeto, mas toda a transformação que poderia acontecer. Ele sentia que não era apenas um projeto em jogo, mas a chance de criar algo que mudasse a vida deles para sempre. Porém, antes de se comprometer totalmente, uma mensagem pingou em seu celular. Um número desconhecido, mas familiar. Era um aviso. "Gabriel, precisamos conversar sobre o projeto e você pode ter mais um desafio. Maria, a CEO, está se envolvendo diretamente e a história dela pode mudar tudo. Vamos nos encontrar." A ansiedade voltou, agora mais intensa do que nunca. Ele sentiu um frio na barriga. O que mais poderia acontecer? Gabriel olhou para a tela do celular, a mensagem pulsando na sua frente como se estivesse viva. O coração acelerou novamente, a mente abarrotada de perguntas. O que significava aquela reunião? O desafio que Maria, a CEO, trouxe era mais um peso ou uma oportunidade? Ele precisava saber mais. Sem perder tempo, Gabriel decidiu que não ia esperar até o dia da reunião para se sentir no controle. Ele pegou sua bolsa e saiu pela porta. O cheiro do ar fresco o energizou. Seu intuito era se reunir com Léo no parque, onde eles costumavam brincar juntos. Ele precisava da companhia do filho, do sorriso do garoto que sempre tinha o poder de fazer os problemas parecerem minúsculos. No parque,
Léo estava sentado em uma das escorregadeiras, rindo ao escorregar com toda a força que o corpo pequeno conseguia. Gabriel se aproximou, observando com admiração a alegria pura do filho. Um sorriso involuntário brotou em seu rosto ao ver Léo correr pelo gramado, os cabelos bagunçados pelo vento e a risada ecoando como música. "Pai!" Léo gritou correndo em direção a ele. "Você viu como eu deslizei rápido? Foi legal!" "Eu vi sim, campeão. Você é um verdadeiro atleta", Gabriel disse apertando o filho contra seu peito. Ali, naquele abraço, as dúvidas davam lugar a um calor reconfortante. Era nesse carinho que ele encontrava força. Enquanto brincavam, Gabriel começou a pensar em como introduzir Léo a este novo projeto. Ele se lembrou da ideia que havia nascido em sua cabeça. Poderia falar com Alice sobre a possibilidade de incluir Léo. Um projeto onde pai e filho pudessem trabalhar juntos, onde a aprendizagem fluísse entre eles, talvez até interagindo com as histórias de outros jovens. Aquilo poderia ser uma forma de mostrar ao pequeno que correr atrás dos sonhos era uma aventura que valia a pena. A tarde passou em um piscar de olhos, mas suas reflexões estavam longe de acabar. Assim que se sentaram na grama, Léo começou a desenhar no chão com um graveto. E isso fez Gabriel perceber o quanto ele mesmo havia se distanciado de sua criança interior. Ele queria que seu filho soubesse que era possível sonhar alto, sem deixar de lado o que realmente importava: o amor e a família. "Você sabia, Léo, que às vezes as pessoas têm que fazer escolhas difíceis na vida?" Gabriel começou, tentando abordar o tópico delicadamente. "Às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas precisamos pensar em quem está ao nosso redor. Tipo quando eu quero muito um brinquedo que não dá para comprar agora, mas você fala pra gente esperar?" Léo respondeu, com a sabedoria típica de uma criança. "Exatamente. Às vezes, esperar pode levar a algo ainda melhor", Gabriel completou, admirando a percepção do filho. "E se eu tivesse uma oportunidade, mas isso significasse que eu estaria um pouco menos com você? O que você acharia?" Léo fez uma pausa, pensativo. "Então, o que a gente pode fazer juntos, papai?" A inocência da pergunta atravessou a alma de Gabriel e o fez sorrir. A resposta ainda estava se formando em sua mente, quando, de repente, a ideia de Léo o atingiu como um raio. Ele poderia fazer o projeto de mentoria ao lado de outros jovens e, ao mesmo tempo, incluir a visão única de seu filho. Era mais do que um desafio. Era uma declaração de que eles eram uma equipe. Chegando em casa, a notificação de novo no celular fez seu coração disparar novamente. Era uma mensagem de Alice pedindo para discutir pessoalmente a proposta. Agora, mais do que nunca, Gabriel sentia que entrava em um território desconhecido, onde cada passo poderia levar a uma grande mudança em suas vidas. "É hora de ir, Léo", ele gritou, o êxtase misturando-se à determinação. "Precisamos ver como podemos transformar essa ideia em realidade." Mas, no fundo, Gabriel ainda se perguntava: seria o projeto uma verdadeira oportunidade de união ou apenas mais um caminho de incertezas e desafios? A noite se aproximava, e com ela mais perguntas não respondidas. Gabriel mal podia conter a ansiedade enquanto se preparava para o encontro com Alice. Ele havia passado a noite em claro, revirando na cabeça cada detalhe da proposta, considerando o que diria e como apresentaria a ideia. A presença de Léo estava em cada pensamento, como um lembrete constante das escolhas que precisava fazer. Era extraordinário e desafiador, ao mesmo tempo. No dia do encontro, ele se viu sentado a uma mesa na cafeteria do centro da cidade, as mãos trêmulas ao redor da xícara quente de café. O aroma envolvente não conseguia abafar sua inquietude. Ele olhou para o relógio, o tempo se arrastando como se tivesse molas. Alice chegou pontualmente, com um brilho interessante no olhar. Havia algo de magnético na CEO.
Ela irradiava uma energia que trazia ao mesmo tempo respeito e curiosidade. Gabriel, disse Alice, estendendo a mão. Estou animada para conversarmos. Oi, Alice, eu também, Gabriel respondeu, tentando disfarçar a tremedeira na voz. Antes que ele pudesse entrar no assunto, Alice iniciou a conversa com um sorriso e um tom entusiástico sobre a nova estrutura da empresa. Ela falou sobre como estava buscando integrar inovação e responsabilidade social nos projetos, algo que capturou imediatamente a atenção dele. Estamos buscando mentes criativas, que tenham a coragem de sonhar alto, disse ela, os olhos brilhando intensamente. E sua experiência com jovens é exatamente o que precisamos. Aquilo era um presente, mas Gabriel sabia que tinha que ser honesto. Eu tenho algumas ideias que gostaria de compartilhar, mas queria ver se seria possível trazê-las para o projeto de mentoria, principalmente envolvendo meu filho, Léo. Os olhos de Alice se iluminaram com a menção do garoto. Sim, vamos falar sobre isso. Nossa visão é que essas interações sejam significativas. Incluindo a próxima geração, adicionamos um valor extra. Como você imagina isso? Gabriel começou a esboçar sua ideia, suas palavras ganhando vida ao descrever o que pensava. Ele se lembrou de todas as tardes no parque, de como as risadas de Léo sempre foram um lembrete fundamental da pureza e autenticidade que muitas vezes se perdem na vida adulta. A energia positiva entre eles transformava tarefas do dia a dia em momentos de aprendizado real e divertido. Seria um projeto onde jovens pudessem compartilhar suas experiências, aprendendo uns com os outros, e eu gostaria que Léo pudesse estar nesse meio. Poderíamos mostrar como desenvolver pensamento criativo, inovação, até mesmo empatia, disse Gabriel, sentindo um entusiasmo crescente. Alice o escutava atenta, seus olhos não se afastando do rosto de Gabriel. Quando lhe pediu que continuasse, ele falou mais sobre a importância de passar essa mensagem de participação e união, não apenas entre gerações, mas também entre os jovens e a comunidade. Isso é incrível, Gabriel! Alice exclamou, sua paixão evidente. É isso que é trabalhar junto para um futuro melhor. O que precisamos agora é convencer a equipe da viabilidade do projeto, que não é apenas uma ideia generosa, mas uma necessidade. As palavras dela correram como fogo dentro dele. Havia uma possibilidade real ali, uma porta que poderia se abrir para um novo caminho. Enquanto falavam e desenhavam os próximos passos, um sentimento de otimismo começou a tomar conta de Gabriel. As hesitações do passado dissiparam-se, substituídas por um desejo ardente de seguir adiante. Quando finalizaram a reunião, ele sabia que aquelas horas de conversa poderiam se transformar em algo que mudaria suas vidas. Ele só não sabia ainda como exatamente. Saindo da cafeteria, Gabriel sentiu-se mais leve, como se os fardos que carregava nas costas estivessem começando a se dissipar. Mas uma nova preocupação se instalou em sua mente. E se a realidade do projeto fosse ainda mais complicada do que os sonhos coloridos que ele começou a ter? Durante a caminhada até casa, um frio na barriga surgia a cada passo. Ele precisava contar a Léo como o garoto reagiria a essa nova aventura. E, mais importante, como ele conseguiria equilibrar suas responsabilidades com o trabalho e o seu papel como pai? A noite caiu e Gabriel se perguntava se estariam prontos para essa nova jornada. O futuro parecia mais promissor, mas também mais imprevisível. O próximo passo poderia ser decisivo, mas o que acontecerá quando os desafios começarem a surgir? A dúvida pairava no ar, enquanto ele imaginava o que seria realmente preciso para unir a família e o novo projeto de uma maneira que todos pudessem se beneficiar. Gabriel chegou em casa com o coração acelerado, ainda sentindo a empolgação do encontro com Alice.
A ideia de trabalhar ao lado dela, criando um projeto que poderia impactar a vida de tantas crianças, iluminava sua mente. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre ele. Seria isso realmente viável? E Léo? O que ele acharia? Ele abriu a porta devagar, esperando encontrar Léo sentado no sofá, como sempre, imerso em algum desenho animado. Para sua surpresa, o garoto não estava lá. O silêncio na sala fez seu estômago revirar. Onde estaria seu filho? "Oi, Léo!" chamou, passando pela sala, a preocupação crescendo. O eco de sua voz foi a única resposta. Gabriel seguiu em direção ao quarto do menino. Bateu levemente na porta antes de abrir, revelando o garoto sentado em uma pilha de brinquedos, com um livro em mãos. Ele olhou para cima, os olhos brilhando. "Papai, olha o que eu achei!" Léo exclamou, segurando um livro em quadrinhos de super-heróis. "Oi, filho, que legal!" respondeu Gabriel, deixando um sorriso escapar. Ele se aproximou e sentou-se ao lado do garoto, tentando esconder a ansiedade que ainda o consumia. "Você está descansando ou estudando para a escola?" "Estou só lendo", ele disse, abrindo o livro com animação. "Esses heróis são tão legais, eles sempre ajudam as pessoas." Gabriel sentiu um aperto no coração. A inocência de Léo era preciosa e, ao mesmo tempo, um lembrete da responsabilidade que tinha como pai. Ele tomou uma respiração profunda. Agora era o momento de ser honesto. "Léo, eu tive uma conversa muito importante hoje", ele começou, o sorriso desaparecendo aos poucos. "Estamos pensando em um projeto que pode ajudar muitas crianças igual a você." Os olhos de Léo brilharam. "Sério? Como, pai?" Gabriel se esforçou para explicar o projeto de uma maneira que o garoto pudesse compreender. Ele falou sobre a ideia de mentoria, como jovens poderiam se ajudar e aprender uns com os outros, e como Léo poderia fazer parte disso. "Você seria como um pequeno herói, ajudando outras crianças a desenvolverem suas ideias", disse Gabriel, esperançoso. Léo ficou em silêncio por um momento, perdendo-se em pensamentos. "Mas e se as outras crianças não gostarem de mim? E se eu não souber o que fazer?" A preocupação na voz do filho cortou Gabriel como uma faca. Ele se aproximou, colocando a mão no ombro de Léo. "Não se preocupe, filho. Isso é para isso que estamos aqui, para aprender juntos. Você sempre foi ótimo em fazer amigos. E, além disso, você não precisa saber tudo de uma vez. A gente vai descobrir isso juntos. A proposta é que todos sejam heróis um do outro." Mas e se não funcionar? A insegurança de Léo era palpável. E se eu não for bom o suficiente? Essas questões atingiram Gabriel. A voz do filho ecoava suas próprias incertezas. Como ele poderia gerenciar seus próprios medos enquanto tentava inspirar Léo a ser corajoso? "Olha, Léo, se você não tentar, não vai saber. E mesmo que algo não dê certo, sempre podemos começar de novo. O importante é tentar e se divertir." O garoto pareceu um pouco mais confiante. "Você vai estar lá comigo, né, papai?" "Claro que sim. Sempre estarei ao seu lado", prometeu Gabriel, um sorriso de alívio se formando. Mas, enquanto conversavam, um novo pensamento o atingiu. E se o projeto realmente bombasse? E se eles conseguissem criar algo que mudasse vidas, mas acabassem pressionados a se comprometer ainda mais? Como seriam os dias ciclópicos que viriam? O restante da noite passou com eles rindo e lendo os quadrinhos juntos, mas as ideias e preocupações de Gabriel permaneciam. Se tudo desse certo, o que mudaria entre eles? Quais seriam as consequências dessa nova jornada? A imagem de Alice e o brilho de seus olhos surgiram em sua mente novamente. O futuro parecia mais claro, mas ao mesmo tempo carregado de incertezas. Quando finalmente foram dormir, Léo se aninhou nos braços do pai, seguro e tranquilo. Gabriel olhou para o teto, se perguntando: estariam prontos para enfrentar o que vem pela frente?
Entrar um mundo novo significava risco. E tudo que ele queria era proteger seu filho. Mas como fazer isso quando tudo estava prestes a mudar? O dia começou com uma luz suave, entrando pela janela, enquanto os pássaros cantavam lá fora. Gabriel acordou com o peso das perguntas, ainda pairando em sua mente. Um dia normal, mas com um gosto amargo de incerteza. Ele olhou para Léo, que dormia tranquilamente ao seu lado, e seu coração se encheu de amor e comprometimento. Era por ele que tudo valia a pena. Após despertarem, eles decidiram preparar um café da manhã improvisado, com pães quentes e suco de laranja. Gabriel ainda se sentia ansioso, a ideia do projeto dançando em sua cabeça como um carrossel. O aroma do café fresco e a animação de Léo ao espalhar manteiga sobre o pão pareciam diferentes naquele dia. Havia um brilho especial na forma como o garoto falava sobre o que havia lido, como se as histórias dos heróis realmente o inspirassem a querer ser um. Papai, e se a minha ideia for ainda melhor do que a sua? Léo perguntou de repente, com uma expressão cheia de seriedade. Gabriel sorriu, admirando a confiança súbita do filho. Então vamos fazer dela a melhor. Nós somos uma equipe, Léo. Juntos podemos alcançar o que quisermos, respondeu, sentindo-se aquecido pelas palavras. Após o café, eles saíram para pegar um pouco de ar fresco no parque. O sol estava radiante e Gabriel sentiu que o ambiente estava parecendo mais receptivo. Léo correu à frente enquanto Gabriel o observava, perdido em pensamentos sobre como Alice havia mudado desde o encontro. Ela não era apenas uma colaboradora, havia algo mais ali, uma conexão que ele não conseguia ignorar. Enquanto caminhavam, o garoto começou a conversar sobre como gostaria de fazer um desenho para o projeto. Posso desenhar super-heróis? Eles vão fazer tudo funcionar, papai. Todos vão amar. O entusiasmo de Léo era contagiante. Gabriel não pode deixar de sorrir. Essas pequenas falas do filho acendiam uma luz em seu coração. Mas mesmo entre risadas e os planos animados, uma pergunta persistente assombrava Gabriel. E se isso se tornasse muito sério? O peso da responsabilidade como pai e mentor pairava sobre ele. Então, ao chegar a um banco no parque, ele decidiu que precisava falar sobre seus próprios receios com Léo, plantando as sementes da honestidade em seu coração jovem. Filho, eu também tenho medo às vezes. Às vezes eu penso que posso não conseguir fazer tudo certo, mas eu aprendi que é assim que as coisas funcionam. A gente tenta, aprende com os erros e continua. Você e eu, nós podemos nos apoiar, ele disse, olhando nos olhos do garoto. Léo ouviu com atenção e, após uma pausa, respondeu: se você acha que dá para errar e aprender, então eu também posso. O sorriso de Gabriel aumentou, e aquela reação simples fez seu coração palpitar. E assim, a conversa fluiu. Falar dos medos e incertezas fez Gabriel se sentir mais leve. Ele percebeu que, apesar da ansiedade sobre o projeto e como isso poderia mudar suas vidas, havia espaço para união e compreensão entre pai e filho. Juntos, eles poderiam enfrentar o futuro, não importando o que poderia acontecer. Ao voltarem para casa, um novo e-mail chegou, piscando na tela do celular de Gabriel. Era Alice, com um convite para uma reunião com outras pessoas que poderiam se interessar pelo projeto. Ela mencionou até uma empresária que havia enfrentado desafios semelhantes aos de Gabriel. O coração dele disparou. E se esta reunião fosse a chave para tudo mudar? Gabriel olhou para Léo, que estava fazendo um desenho animado e sorrindo feliz. Ele tinha que fazer isso. Era uma oportunidade. Mas ele sabia que, com cada passo que desse, a vida mudaria mais. Estariam prontos para tudo isso? Como seriam os próximos dias? A ansiedade misturava-se à esperança, enquanto ele ponderava o que a vida tinha reservado para eles.
O futuro estava prestes a ser moldado e Gabriel começou a se perguntar se eles estavam prontos para a grande aventura que estava se desenhando diante deles. O que mais poderia acontecer se ele dissesse sim para a nova jornada? O dia seguinte começou com um misto de nervosismo e expectativa. Gabriel mal conseguiu dormir, sua mente fervilhando com pensamentos sobre a reunião. Ele se preocupava com cada detalhe, desde o que vestir até como iria apresentar a ideia. Um nudo apertava seu estômago, não só pela possibilidade de apresentar o projeto, mas também pelo medo de falhar diante de pessoas que ele considerava mais experientes. Léo, sempre otimista, parecia sentir a ansiedade do pai. Ao acordar, o garoto imediatamente puxou Gabriel para brincar com seus brinquedos. Os olhos de Léo brilhavam, e foi naquele momento que Gabriel percebeu que a alegria do filho era a força que ele precisava. "Se você está aqui comigo, eu vou ficar bem", disse Léo, desafiando o pai a entrar no clima de suas aventuras fantasiosas. Por um instante, Gabriel esqueceu suas preocupações e mergulhou na brincadeira. O tempo voava. Quando o relógio avisou que estavam quase atrasados, Gabriel teve que puxar Léo para um banho rápido. Enquanto o garoto brincava com a espuma, ele não parava de falar sobre seus planos de inspirar outros com seus desenhos. Aquela energia era refrescante, e ao olhar para o filho, Gabriel decidiu que deveria transformar sua ansiedade em motivação. No caminho para a reunião, o trânsito parecia interminável e cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Gabriel respirou fundo, relembrando a fala que tinha compartilhado com Léo e se lembrou da força que a honestidade trazia. Ele não poderia deixar o medo tomar conta. O que importava era a mensagem que queria passar. Ao chegarem ao local, as luzes brilhantes e a abordagem moderna do espaço o deixaram um pouco atordoado. No entanto, assim que entrou na sala, viu Alice ao fundo, sorrindo e acenando para ele. Aquela simples atitude o fez sentir como se estivesse em casa. Assim que as apresentações começaram, ele prestou atenção cuidadosa em cada palavra que estava sendo dita. O ambiente estava carregado de entusiasmo, e as ideias e opiniões dos participantes fluíam como água. Quando chegou a sua vez, Gabriel se levantou e, mesmo com a voz tremendo, começou a expor o projeto. Ele falou sobre a importância de cada personagem, sobre como eles poderiam inspirar as crianças a serem mais corajosas e persistentes em seus sonhos. Alice o observava, e o apoio contido em seu olhar acendeu uma chama de confiança dentro dele. No entanto, no meio da apresentação, algo inesperado aconteceu. Uma mulher de cabelos curtos e uma presença magnética levantou a mão. Você mencionou que esses heróis são inspirados em histórias reais. E se você trouxesse uma história de vida que realmente impactou sua trajetória? Perguntou ela, com uma expressão séria, mas calorosa. Seu olhar penetrante fez Gabriel hesitar por um breve instante. Ele não esperava que sua vida pessoal fosse um tema de conversa. A mulher se apresentou como Raquel, uma CEO admirável que, por conta de um acidente, havia perdido a capacidade de andar. O que a tornara bem-sucedida foi sua determinação. Ela olhou diretamente em seus olhos e disse: "A superação é o maior dos superpoderes. Você deve compartilhá-la." De repente, Gabriel sentiu as emoções aflorarem. O que Raquel estava sugerindo não era apenas uma ideia qualquer, mas uma oportunidade de abrir seu coração. Ele sorriu para Léo, que estava presente na sala com seus desenhos nas mãos. Gabriel respirou fundo e, pela primeira vez naquele dia, sentiu que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma força. "Obrigada, Raquel. Essa é uma das histórias mais importantes que eu tenho, e isso só se tornou real por causa do meu filho." "Léo", disse Gabriel, olhando para o garoto que ouvira cada palavra. O que ele não sabia era que aquele momento de revelação colocaria sua vida em uma nova direção.
Enquanto a reunião seguia, Gabriel deixou a história fluir, conectando-se com todos de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. O que mais poderia surgir dali? Que portas poderiam ser abertas? O calor da esperança pulsava em seu peito, ainda sem saber que a resposta estava prestes a entrar em cena e mudar tudo. A reunião estava quase no fim, mas Gabriel mal conseguia perceber o tempo. As palavras que ele havia jogado ao vento ganharam vida própria, flutuando no ar e criando um laço invisível entre todos na sala. Ele sentia uma conexão intensa com aqueles rostos. Raquel, ali presente, o observava em silêncio, como se soubesse o peso daquela conversa. Após a apresentação, uma onda de aplausos ecoou, e os comentários começaram a surgir, repletos de entusiasmo. Alice caminhou até ele, sorriso largo no rosto. Gabriel, você foi incrível. Nunca imaginei que traria uma história tão forte para a mesa, disse sinceramente. O elogio a fez brilhar ainda mais aos olhos dele. Mas ele estava ainda mais surpreso com uma reação inesperada que havia surgido em seu coração. Algo dentro dele começava a se transformar, e a dúvida que antes o consumia estava se dissipando aos poucos. O medo de falhar cedeu espaço a um desejo fervoroso de realmente impactar a vida das pessoas. Raquel se aproximou dele. Você tem um talento especial, Gabriel. Nunca subestime o poder da sua história. Não posso deixar de recomendá-lo para um projeto que estou desenvolvendo. Acredito que sua visão traria uma nova luz para isso, disse, transmitindo intensidade em cada palavra. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Seria essa a abertura que procurava? Depois de mais algumas trocas de ideias e sorrisos, a reunião chegou ao fim. Gabriel e Léo saíram juntas, ainda um tanto encantados. O garoto segurava seu próprio desenho, uma mistura de heróis e superpoderes. Você viu, papai? Eles adoraram. Fico feliz que você contou sobre mim, disse Léo, com uma confiança que refletia a alegria no rosto do pai. Sim, meu filho, você me deu coragem, respondeu Gabriel, sentindo um calor no peito que não era só emoção, mas uma faísca de esperança. No caminho para casa, as luzes da cidade pareciam mais brilhantes, a música no rádio soava mais doce. Gabriel não conseguia parar de pensar nas possibilidades. O que Raquel havia dito era uma porta entreaberta, uma chance única e inesperada. Mas, à medida que a emoção crescia, outra dúvida se formava. E se isso não fosse para ele? E se depois de tudo isso, ele ainda falhasse? Ao chegar em casa, o ambiente familiar o acolheu. Léo correu para seus brinquedos e Gabriel se sentou à mesa, a cabeça cheia de ideias e medos. O que fazer a seguir? Ele pegou um caderno e começou a rabiscar. Pensar na possibilidade de trabalhar em um projeto com Raquel era assustador, mas a ideia de deixar aquela oportunidade passar também. Conforme a caneta percorria o papel, sua mente se enchia de planos e sonhos. Sim, a vulnerabilidade era uma força, e ele precisava usá-la para contar a própria história. Poderia ser o passo que os dois, ele e Léo, precisavam para mudar de vida. Mas aquela escolha importante estaria à altura dele? Nesse momento de reflexão, uma mensagem chegou a seu celular. Era Raquel, prestes a enviar detalhes sobre a proposta que queria discutir com ele. Gabriel sentiu o coração disparar novamente. Como ele deveria responder? Com coragem? Ratingar essa oportunidade? Ou deveria recuar para a segurança que sempre o acompanhou? O dilema pairava no ar, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar o deixou ainda mais ansioso. E assim, ao contemplar o que fazer, a pergunta ecoou em sua mente. Ele iria se permitir realmente viver essa aventura? Gabriel acordou com a luz do sol filtrando pela janela, trazendo um novo dia repleto de possibilidades. A animação de Léo durante o café da manhã era contagiante.
Ele falava sobre exibir seus desenhos na escola, contando sobre os super-heróis que criara e a importância de serem corajosos e diferentes. O pai o observava, sentindo um calor no coração. A inocência e a alegria do filho eram tudo o que ele precisava para encontrar a coragem de seguir seus sonhos. Aquela reunião com Raquel e Alice estava próxima. Ao se arrumar, Gabriel respirou fundo e se lembrou das conversas sobre a vulnerabilidade. O que ele apresentaria poderia ser a chave não só para seu futuro, mas para o de tantas outras crianças. E se houvesse uma chance real de fazer a diferença, não apenas na vida do filho, mas em toda uma comunidade. Era isso que queria passar a Léo. A ideia de que sonhar e agir, mesmo com medo, era sempre a melhor escolha. Ao chegar ao local da reunião, a sala estava cheia de rostos conhecidos, mas as incertezas ainda martelavam em sua mente. Será que ele conseguiria tocar o coração das pessoas? Assim que encontrou Raquel, suas dúvidas diminuíram. A força dela brilhava e trazia uma inspiração potente. O calor da acolhida fez com que ele se sentisse em casa, como se cada passo que havia dado o trouxesse para aquele momento único. A reunião começou, e quando chegou a hora de Gabriel apresentar sua proposta, a adrenalina tomou conta. As palavras fluíram, e ele sentiu que estava compartilhando não apenas um projeto, mas suas experiências como pai, suas lutas e a relação com Léo. Falou sobre como a perspectiva de um super-herói poderia ser vista através dos olhos de uma criança e como isso poderia inspirar todos a se tornarem as melhores versões de si mesmos. Quando terminou, a sala estava em um silêncio reflexivo até que os aplausos começaram. Alice sorriu, sua expressão cheia de orgulho. Raquel o olhava com um brilho nos olhos. Você realmente tocou nossas almas, Gabriel, disse ela. Isso é mais do que uma ideia. É uma revolução. As palavras de Raquel ecoaram em sua mente. Era isso mesmo que ele queria. Uma mudança real, que unisse pessoas e criasse um espaço seguro para sonhar e crescer. No entanto, enquanto a reunião prosseguia com novos feedbacks, outra inquietação começou a surgir. Como manter o equilíbrio entre sua carreira e ser um pai presente para Léo? Nos dias seguintes, Gabriel trabalhou incansavelmente no projeto, cercando-se das melhores ideias, sempre lembrando de incluir Léo. Ele não queria que os dois apenas trabalhassem em algo juntos. Queria que o filho sentisse de verdade o impacto da transformação. Léo se tornou parte das reuniões, criando desenhos e participando das discussões, enquanto se desenvolvia não só como artista, mas como um pequeno líder. Certa noite, enquanto eles estavam sentados ao redor da mesa, Gabriel observou Léo que, concentrado em seu desenho, pronunciou: Papai, e se nós também ajudarmos os adultos a sonharem de novo? Aquela pergunta soou como um clarão de luz. É verdade. Muitas vezes, no processo de crescer, esquecemos de sonhar. Claro! Nós podemos construir algo que una todos, crianças e adultos, exclamou Gabriel, a energia renovada pulsando entre eles. O projeto começou a ganhar vida. As ideias de Gabriel e Léo entrelaçavam-se como as cores de um arco-íris, trazendo novos elementos e possibilidades a cada dia. Envolver a comunidade, criar um espaço gratuito na internet onde todos poderiam compartilhar suas experiências e criar suas próprias histórias, foi essencial. Então, o grande dia da apresentação final chegou. Gabriel sentiu o frio na barriga, mas também uma onda de determinação que parecia cobrar força dele. Ao subir ao palco, segurando uma ótima apresentação que havia elaborado com Léo, sentiu que não estava sozinho. Léo, na plateia, acenou para ele com um sorriso largo, e aquilo era tudo o que ele precisava. A apresentação fluiu como um sonho. Ele falou apaixonadamente sobre a importância de ajudar as crianças a acreditarem em seus superpoderes, a importância de sonhar e ser fiel a si mesmo.
Ao final, não só as lágrimas de emoção apareceram, mas aplausos foram ouvidos como a confirmação do impacto que causara. Raquel estava visivelmente emocionada, e quando chegou sua vez de falar, ela se levantou e, em meio a lágrimas, disse: Gabriel, você não só apresentou uma ideia, mas trouxe vida a um movimento. Você e Léo mostraram que juntos podemos fazer qualquer coisa. Aquelas palavras fizeram o coração de Gabriel vibrar. A gratidão e a realização preencheram Gabriel à medida que a noite avançava. Ele sentiu uma luz interna que nunca havia experimentado antes. E, no espaço que separava a família e o trabalho, percebeu que um não precisava excluir o outro. Léo estava ali, o apoiando, e juntos estavam moldando um futuro. Na saída, Gabriel segurou a mão de Léo e, olhando nos olhos do filho, disse: Hoje nós conseguimos fazer algo incrível, e isso é só o começo. O menino sorriu, e juntos caminharam para casa, com a certeza de que a vida estava prestes a se transformar em uma nova aventura, uma onde o amor e a determinação seriam os verdadeiros superpoderes. E assim, o ciclo de transformação se fechou, mas continuou se expandindo. Gabriel e Léo aprenderam juntos que sonhos são colhidos quando se semeiam com coragem. A história deles ecoaria em cada folha nova que nascia. Era apenas o começo de uma linda jornada. Você precisa se inscrever agora para acompanhar como essa história e muitas outras incríveis vão se desenrolar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdo emocionante. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é muito importante e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e se inspirar. Vamos juntos nessa jornada.